Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Marretando. Se é a sua primeira vez aqui no canal, prazer, eu me chamo Launelli e nessa aula a gente vai fazer um exercício de hidrologia, mais um exercício da matéria hidrologia, sendo que especificamente nessa aula a gente vai falar de balanço hídrico. Então, se você nem sabe do que eu tô falando, assista a aula até o final que você vai aprender. Então, vamos lá. Aqui a gente tem que em determinado ano, a precipitação média em uma bacia hidrográfica de 30 mil metros quadrados foi de 120 milímetros. A descarga anual média do rio que drena a bacia é de 200 metros cúbicos. Admitindo-se que o divisor topográfico da bacia coincide com o divisor hidrogeológico, não há fugas subterrâneas de água, isso aqui é uma coisa importante, e que não ocorrem explotações de águas subterrâneas na bacia. A evapotranspiração real da região durante o ano considerado foi de... Então, vamos lá. O que seria balanço hídrico? O que a gente tem que considerar na hora de fazer um balanço hídrico? Quando a gente faz um balanço hídrico, o que a gente está considerando é que em intervalos de tempos longos, um ano ou mais, a variação do armazenamento de água de uma bacia, daquela região que você está analisando, ele pode ser desprezado. Então, o que significa, Launelli? Traduzindo, significa o seguinte: quando você pensa em uma bacia, qual que seria a principal fonte de água para essa bacia? Precipitação. E as duas principais saídas seriam a vazão de escoamento e a evapotranspiração. Se eu estou falando que não vai haver variação no armazenamento de água, eu estou querendo dizer o quê? Que toda água que foi precipitada foi compensada com evapotranspiração ou com escoamento superficial de água, entendeu? Então, basicamente seria isso. Então, seria a partir disso que estaria baseado o exercício. Esse exercício, essa parte teórica não costuma ser difícil nisso. A parte que mais pega na hora da prova, por incrível que pareça, seria a parte das unidades, na hora de você fazer essas continhas. Como é que a gente... Então, para que a gente consiga fazer isso, bora fazer uma revisãozinha rápida aqui. A unidade usual que a gente utiliza nesse tipo de exercício é o milímetro de chuva ano. E nesse caso, o que a gente faz? Você pode pensar como é que seria isso? Como assim, né? Choveu 1 milímetro de água. Quando a gente fala que choveu 1 milímetro de água, a gente está falando que choveu uma lâmina que quando está ocupa 1 metro quadrado de área e tem uma altura de 1 milímetro. Então, falar que choveu 1 milímetro significa que choveu um volume de 1 metro quadrado por 1 milímetro. Então, seria basicamente isso. E 1 metro quadrado por 1 milímetro é a mesma coisa que 1 litro. Tudo bem? E sendo que 1 quilômetro quadrado é a mesma coisa que 100 metros cúbicos. Eu preciso decorar isso? Talvez ajude aqui, vamos ver. Então, vamos tentar resolver. Essa região que a gente está analisando e que eles estão falando que não vai haver variação da quantidade de água em um ano, tem uma área de 30 mil metros quadrados. E ele falou que houve uma precipitação de 120,6 milímetros em um ano e que a vazão é 200 metros cúbicos por segundo. Então, a primeira coisa que você tem que pensar é o seguinte: aqui eu tenho unidade de quilômetros quadrados, aqui nós temos unidade de milímetro por ano e aqui nós temos unidade de metro cúbico por segundo. Nós temos que converter todas essas unidades para a mesma, né? Nós temos que trabalhar todas com a mesma unidade. Então, nós podemos depois transformar tudo isso, por exemplo, para milímetro. Tudo bem? E aí, outra coisa que é muito importante de você pensar é o seguinte: quando a gente fala do escoamento de água, o que seria esse escoamento? É como se eu estivesse pensando o seguinte: eu não vou trabalhar com volume mesmo de água. Eu vou sempre pensar no quê? Eu sempre vou tentar transformar tudo isso em milímetro. Então, como gente, que eu posso transformar um volume em milímetro? Volume, né? Por exemplo, de um prisma desse seria a área da base
vezes a altura. Se eu quero transformar nisso em uma altura, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar essa vazão que está em metro cúbico e dividir por uma área, entendeu? Eu vou pegar essa vazão e dividir pela área da bacia. Por quê? Porque assim eu vou transformar isso aí em uma unidade de medida de milímetro, tá bom? Vamos fazer isso então. Olha aqui. Eu tenho aqui 200 metros cúbicos por segundo de água. E isso está concentrado em que área? Em 30.000 quilômetros quadrados. Tá, ok, Launelli. Então, eu vou transformar volume dividido por área. Mas as unidades não estão batendo. Como é que eu vou resolver isso? É o seguinte. Vamos pensar o seguinte. 1 metro cúbico, como é que eu transformo? Aqui eu tenho quilômetro quadrado para metro quadrado. Basicamente é o seguinte, 1 quilômetro é igual a 10 ao cubo metro cúbico. Então, eu posso colocar tudo isso aqui ao quadrado. Então, eu tenho que 1 quilômetro quadrado é igual a 10 a sexta metro quadrado. Aqui. 1 quilômetro quadrado é igual a 10 a sextas metro quadrado. Aqui eu tenho segundo e eu vou passar isso para dia. Eu tenho que 1 dia é igual a 86.400 segundos. Eu tenho que 365 dias é igual a 1 ano. E eu tenho que 1 metro é igual a 1.000 milímetros. Por que eu fiz tudo isso? Só para fazer uma conversão de unidade simples. E aí, gente, quando a gente faz isso, o que eu consigo fazer? Eu consigo transformar cortar quilômetro quadrado com quilômetros quadrados. Consigo cortar metro quadrado aqui, com o cubo daqui de cima. Consigo cortar segundo com segundo. Consigo cortar dia com dia. Consigo cortar metro. Consigo cortar metro com o metro que tinha sobrado aqui. E aí vai sobrar a unidade que ele queria, que é 1 milímetro por ano. Tudo bem? Aqui. Porque quando a gente vai fazer isso, por que eu coloquei tudo isso em referência a um ano, ao invés de trabalhar com segundo? Porque quando a gente pensa em 1 segundo, a quantidade de água nessa bacia pode variar. Então, quando eu falo que a quantidade de água naquela bacia não variou, eu tenho que trabalhar com uma unidade de tempo grande, por exemplo, ano. Então, você percebe que qual foi a maior dificuldade aqui? Foi transformar essa vazão que está por metro cúbico por segundo, dividido por essa área, numa unidade de medida de milímetro por ano. E por que eu não deixei por segundo aqui? Por que eu fiz essa conversão aqui para transformar isso em ano? Porque quando a gente pensa em unidade de tempo pequena, por exemplo, segundo, eu teria variação do volume de água acumulado na bacia. Agora, quando eu penso em ano, não. Então, como é que ficaria, então? Eu quero saber qual que vai ser o escoamento, o runoff. O runoff vai ser a precipitação, que é 120,6 milímetros por ano, menos o valor que eu tinha calculado aqui. A evapotranspiração vai ser 120,6 menos 210,24. E fazendo isso, o que eu vou encontrar? Eu vou encontrar que a evapotranspiração é 410,36, tudo bem? Então, basicamente é isso. Basicamente, quando a gente pensa nesses exercícios, você vai ter a principal entrada de água, precipitação, e a principal saída, evapotranspiração e vazão. Sendo que a gente vai ter que transformar tudo para a mesma unidade. Aqui, a unidade que a gente resolveu passar vai ser milímetro por ano. Então, eu tenho que fazer toda essa conversão aqui para encontrar o final milímetro por ano. Tudo bem? Então, basicamente é isso. Eu espero que vocês tenham conseguido entender o conteúdo dessa matéria. Qualquer dúvida, podem deixar nos comentários. Um grande beijo. Tchau, tchau.